Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir, amada igreja, as nossas Bíblias em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Amado Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja. Nós também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido e é um Deus zeloso e cuidadoso por nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor não nos tem deixado faltar o pão físico, ó Deus. Obrigado porque tem suprido as nossas necessidades também físicas, Pai. Nossa moradia, mantimentos, ó Deus, na nossa casa, assim como as nossas roupas, ó Deus, os sapatos que estamos calçados. Obrigado pelo transporte, ó Deus, que nos trouxe até aqui. E obrigado pela saúde também daqueles que vieram até cá, ó Deus, a pé. Ó Pai, o Senhor tem cuidado de todos os detalhes. Porque o Senhor não simplesmente criou todas essas coisas, Pai, mas o Senhor intervém na tua criação. Obrigada por intervir na nossa vida, Pai. Obrigada por intervir no nosso ser. Obrigada por mudar a nossa condição. Obrigada porque podemos prestar a Ti todo louvor, toda honra e toda adoração. Obrigada, Senhor, porque aquilo que nos separava já não nos separa mais. Obrigada, Senhor, porque podemos contemplar a Tua santidade e podemos dizer que santo, 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 santo é o Senhor. E que não existe outro Deus além de Ti. Obrigada pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Obrigado pelo poder que há no Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E agora, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor realmente, Pai, venha entrar e penetrar na nossa mente, no nosso coração com a Tua palavra. Que ela venha trazer, ó Deus, realmente aquilo que nós necessitamos e aquilo que o Senhor quer que nós produzamos, ó Pai. E que tudo isso seja uma manifestação da Sua glória em nossas vidas, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, os versículos, o primeiro versículo, nós estamos aqui diante de uma narrativa. E diz que e Pedro e João subiam juntos ao templo. Nós já sabemos disso, até por causa do registro que nós temos em outros versículos da Bíblia, que Pedro e João, eles faziam parte, durante o ministério de Jesus, do círculo mais íntimo dos seus discípulos.
E não foi só aqui, nesse momento, e que Pedro e João foram notados juntos, mas há outras passagens que a gente pode verificar o mesmo. Eles estavam juntos na transfiguração, eles estavam juntos quando Jesus instruiu, como nós falamos aqui na ceia, para a preparação da festa da Páscoa. Eles também que foram lá para preparar, foram eles que o Senhor realmente incumbiu para que fizessem. Jesus também levou Pedro e João ao Getsemane, e posteriormente Lucas, no capítulo 8, vai fazer uma outra citação de que os apóstolos que estavam em Jerusalém, então, comissionaram Pedro e João para conduzirem ali o crescimento da igreja em Samaria. Então, nós já vimos que esses dois discípulos já estavam juntos em outras situações. Mas, para além disso, eles permaneciam uma prática que Jesus já tinha dado a eles, lá anteriormente. Quando ele chama e convoca os seus discípulos e os envia de 2 a 2. E aqui é onde eu quero fazer, então, a nossa primeira reflexão. A importância de nós termos o outro em nossa vida. Realmente nós não fomos, apesar de, às vezes, serem necessários momentos para que nós estejamos só, mas nós fomos criados para viver em grupo, para nos relacionarmos, para termos o outro. E Pedro e João, como outros demais também, homens e mulheres da Bíblia, nós vamos perceber que eles cultivavam isso, sabiam da importância e da relevância que existia no outro irmão. E é por isso que eles andavam juntos, e é por isso que nós, enquanto igreja, andamos juntos. Porque eu preciso dos irmãos. Amém? E os irmãos também precisam de mim. Amém? E nós precisamos de quem? De Cristo. Há um corinho, um louvor no Brasil que diz justamente isso. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós cantávamos, e realmente é isso. Nós precisamos um dos outros. Essa semana eu escutei a ilustração de um pastor e eu achei muito interessante em que ele dizia, pronto, ele é um homem com bastante pelos no seu corpo todo, e quando ele, recém-casado, ele já é casado já tem muito tempo, mas estava a usar essa ilustração. Ele, quando se casava, então tirava os óculos para ir tomar banho, porque eu acho que ninguém toma banho com os óculos, né? Ele também não. Então ele ia tomar o seu banho, e quando terminava, e a esposa ia tomar banho. No Brasil nós não temos o hábito de usarmos tanto o sabonete líquido, como vocês usam mais aqui. Nós temos mais o hábito de utilizar o sabão em barra mesmo. E quando a esposa ia para tomar o banho dela, ia à casa de banho, chegava lá, tinha um sabonete então cheio de pelo. E ela detestava. E ela dizia assim, Douglas, por favor, não lhe custa, depois que você terminar de usar o sabonete, deixar o sabonete em condições. Eu, se não, tira um sabonete para você. Agora, realmente, eu não tenho condições. E ele, não, tá bem, meu amor, pode deixar que para a próxima o sabonete já não estará nessas condições. E ele disse que então, o dia seguinte, quando ele foi tomar o banho e terminou o banho, ele tirou, limpou o sabonete, deixou lá, pensando assim, hoje eu recebo pelo menos um beijinho da minha esposa. Isso aí eu não apresentado na história dele. Mas ele disse que fez todo esse trabalho, e quando a esposa de novo entrou na casa de banho, disse assim, não é possível, Douglas. Não é possível. Quantas vezes eu tenho que te falar do sabonete, Douglas? Ele, não, mas calma aí, hoje eu limpei. Não limpaste? Limpei. Fiquei lá horas a limpar. E depois ele falou assim, irmãos, sabe o que eu me dei conta? Que todas as vezes que eu estava no banho, eu estava sem óculos. E ele tem um problema de visão muito grande. Ou seja, por mais que ele limpasse, ainda teriam pelos, porque ele não enxergava bem. Mas o outro, que era no caso a outra, a esposa, teria condições de enxergá-los. É por isso que nós andamos 2 a 2.
É por isso que nós estamos em comunidade. É por isso a importância do nosso irmão. É por isso que pertencemos à igreja dos irmãos. Por quê? Porque quando nós achamos que está tudo limpo, o Senhor levanta pessoas em nosso meio para nos dizer assim: não está tão limpo, Gisele, quanto você acha que está. Mas Ele não levanta apenas para dizer que está sujo. Ele se levanta para dizer assim: ficou sujo, mas nós dois podemos limpar juntos. Porque esse trabalho o Espírito Santo faz em nossas vidas. Porque nós não temos, irmãos, condições por nós mesmos de olharmos e avaliarmos a nossa vida, identificar tudo aquilo que precisa ser limpo e fazermos sozinhos. Mas o Espírito Santo, e foi isso que Jesus disse: olha, meus discípulos, vocês não fiquem assim ansiosos, apavorados, receiosos, porque vocês não ficarão como órfãos. Eu vos deixarei, vos enviarei o Consolador. E eu estou aí, mas eu estou para preparar moradas. Então, meus amados, nós temos esse Deus presente nas nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo do Senhor, que através da revelação da palavra de Deus, nós podemos olhar o tanto que precisa ainda ser limpo em nós. Mas, para além disso, nós podemos contar com a graça dele para que isso aconteça nas nossas vidas. E depois nós vamos percebendo, dando seguimento ao versículo, que eles iam juntos ao templo de oração. O dia judeu, ele começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. E era prática deles, pelo menos 3 momentos que os judeus devotos, eles cumpriam de oração, que acontecia às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. E era justamente essa hora nona, às 3 da tarde, que esses discípulos então estavam a caminho do templo para orar. É interessante que quando nós analisamos aí, tanto em uma versão como a outra, primeiro subiam juntos, uma versão, a outra versão vai dizer que Pedro e João estavam subindo, né? Como professora de português, eu quero destacar aqui a importância que tem essa locução verbal aí. Esse nome bonito é porque tem 2 verbos aí juntinho, né? Ou estavam subindo, ou no caso aqui, estavam subindo na outra versão. É um passado que ainda traz a ideia de quê? De continuidade. Não é um passado simplesmente acabado, terminado. Mas é um passado que remete a uma prática realmente que eles tinham. Não foi apenas o que aqueles discípulos tinham. Não era apenas um comportamento esporádico de ir ao templo, de orar naquela vez. Não. Isso exprime muito mais. Exprime que eles permaneciam com a prática da oração. E nós vamos entender outra coisa, que eles tinham e proclamavam uma nova fé. A fé em Jesus Cristo. Que o Messias já tinha vindo. Que a salvação era por meio dele. Mas eles não deixaram de aplicar a disciplina que eles já tinham da sua tradição. Que era o que? Justamente ir ao templo e orar. Então, eles entenderam que a disciplina e a nova fé não apenas podiam, mas deveriam andar juntas. Certa feita, indagaram aquele grande pregador e escritor Charles Spurgeon. O Trindade sempre me corrige. Eu falo Spurgeon, ele me corrige. Eu falo Spurgeon, ele me corrige. Não adianta não. Um dia eu acerto. E qual era o motivo do sucesso do seu ministério? E ele então respondeu assim: eu trabalho de joelhos. Ainda disse mais: meu lugar de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Ou seja, não havia uma dissociação de tudo que ele falava para o que ele fazia, que era orar. É por isso que
Outro pastor, o Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que palavras sem oração são palavras mortas. Então não adianta, meus irmãos, aqueles discípulos terem a melhor oratória, né? Terem assim realmente ousadia e coragem. Não lhes chegariam se eles não tivessem também o hábito da oração. E depois nós vamos ver em seguida que e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Lucas vai relatar aqui, nós temos a figura desses discípulos que andavam com Jesus, que estavam ali com a missão de levar essas boas novas, estavam-se a começar ali uma jornada. E agora Lucas vai apresentar o coxo, um aleijado, alguém que nasceu com uma deficiência e que tinha que ser carregado todas as vezes para o templo. Era comum naqueles dias que quando alguém nascia com alguma deficiência física, eles não podia ser ensinado a eles qualquer tipo de profissão. Eles já estavam condenados, vamos dizer assim, a mendigar. Olha, o que vai tocar na sua vida toda é pedir esmolas. Você não vai fazer mais nada além do que pedir esmolas. E eles ficavam à porta do templo primeiro, porque até acreditavam que as pessoas iam para adorar a Deus e já ficavam até mais sensibilizadas. E ali prestavam também o serviço de ofertar e de ajudar aquelas pessoas com necessidade. E nós temos que lembrar uma coisa, que os judeus, eles consideravam uma virtude dar esmolas aos pobres. É por isso que quando Jesus profere o Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, versículo 1, ele vai até chamar a atenção em relação ao coração mesmo, a motivação de quando fosse dada esmolas. Vai dizer assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com as trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e o seu Pai que te vê, o que é feito em segredo o recompensará. Então essa questão de dar esmolas, até porque eles tinham isso como realmente uma obrigação, mas eles se esmeravam muito. Alguns achavam que isso tinha que ser realmente muito visível, muito claro para todo mundo, que todo mundo tinha que ver que eles estavam ali a ajudar alguém. Mas eu não quero ficar simplesmente num ato, poderíamos até dizer social, cívico, moral, o que quer que seja, de dar e de ajudar, porque isso nós fazemos. Fazemos enquanto igreja, fazemos como pessoas, e há louvor em nós ajudarmos, há louvor em nós ofertarmos, há louvor em nós darmos esmolas, né? Apesar que nós já foi até debatido essa questão em outras situações, e nós fazemos isso com muita diligência, né? Sabendo até que ponto aquilo ali realmente é para crescimento da pessoa que está a receber. Mas o que eu quero frisar nessa tarde com os irmãos é que enquanto nós, como cristãos, nós estamos apenas limitados a oferecer e ter atitudes que são comuns e esperadas por aqueles que nos pedem, porque aquele coxo que estava lá, colocado, ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo dele? Receber esmolas. Ele tinha uma expectativa. Qual era a expectativa dele? Receber esmolas.
O que ele esperava em todo o tempo que ele ficava em frente àquela porta, lá colocado naquela porta? Receber esmolas. Ele não tinha mais nada para esperar do que esmolas. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto um povo realmente que está preparado e separado por Deus nessa terra, quando nós olhamos para essas pessoas, nós só podemos oferecer aquilo que ela espera receber naquele dia. Será que nós só podemos e temos condições de responder naturalmente à necessidade daquela pessoa? É dinheiro que você quer? Tome dinheiro. É frio que tem? Tome o casaco. Será que para aquilo que o Senhor chamou, a obra que o Senhor fez em nossas vidas, é para que a gente responda à necessidade daqueles que nos cercam, somente com o que é natural e com o que é até óbvio? É algo que nós temos que pensar. E nós só vamos conseguir responder isso muito bem se nós tivermos a mesma atitude que esses discípulos tiveram. Que vai dizer, o qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Meus irmãos, a primeira coisa que Pedro e João, eles fazem é olhar aquele mendigo. Eles olharam atentamente aquele homem. E eu fiquei a pensar nisso. O que é olhar atentamente a um homem? É observá-lo de cima a baixo. É ficar com os olhos penetrados. Mas olhar atentamente aquele homem não é saber ou identificar a sua necessidade apenas. É realmente olhar aquele homem com as lentes de Cristo. É olharmos para aqueles que nos rodeiam, não apenas com o que eles aparentam ser, mas é olhar aquela vida ali com as lentes de Cristo. É quando nós olhamos, meus amados irmãos, as nossas dificuldades com as lentes de Cristo, com os olhos de Cristo. E Pedro, ele não se limita apenas à condição daquele coxo, somente na condição física dele, mas ele olha para ele, movido pelo Espírito Santo, com o intuito de poder mudar a condição daquele homem. Quando nós temos essa visão ajustada, meus irmãos, a gente consegue olhar lá para Paulo, não apenas como um perseguidor, mas como um pregador. Porque até mesmo quando Ananias questiona, ele fala assim, mas o Senhor quer que eu ore por aquele que quer matar todos nós? Porque humanamente ele era só um perseguidor. Mas quando Cristo olhava para Paulo, já olhava como um grande pregador. É quando nós lemos lá em Josué e olhamos para Raabe apenas como uma meretriz. Mas não é assim o olhar que estava sobre aquela mulher. Ela não seria meretriz para sempre, mas ela faria parte da linhagem de Jesus. É quando nós vemos e temos a nossa visão ajustada. Às vezes nós olhamos para a nossa casa e temos um filho que ainda se encontra afastado ou não conheceu o Evangelho. E meus irmãos, humanamente, pode ainda até ser ou um desviado, ou um não salvo, mas que nós tenhamos esse olhar para dizer assim, Senhor, se o Senhor quiser, um dia vai estar aqui. Se o Senhor quiser, um dia será o salvo, sim, e pertencerá à tua casa. É olhar para as nossas dificuldades com o olhar de Cristo. E isso é desafiador. Porque a dor dói. Não seria dor. A dor dói.
Mas quando nós olhamos com as lentes de Cristo, nós não enxergamos apenas a dor, mas nós temos e enxergamos o propósito. E é por isso nessa tarde que diante dessa palavra, eu enquanto Gisele, eu me sinto totalmente desafiada. A desafiada a quê, Gisele? A exercer realmente a fé que nós temos em um Deus que muda condições. Nós cremos em um Deus que tem todo o poder, que é o próprio poder. E qualquer que seja a nossa necessidade, Ele é o único que pode mudar e transformar todo o nosso ser. Seja qual for a resposta que a gente precise essa tarde, não existe outra resposta que não seja Jesus Cristo. Não existe outra solução que não seja Jesus Cristo. Pedro e João tinham tanta convicção disso. Por isso que eles abordam aquele homem diferentemente. Porque era um Deus que já era um Cristo, um Deus, um homem, um Deus que se fez homem, que transformou água em vinho, que transformou tantos homens que tinham seus espíritos cativos em homens livres. Ele transformou pecadores, uma pecadora como eu, em um homem e uma mulher salva, como sou eu, como é você, meus amados irmãos. Só Deus tem o poder de mudar um estado permanente para um estado transitório. Aquele homem tinha com ele, porque depois nós vamos ver o registro nos capítulos seguintes, que ele era coxo há 40 anos. E se calhar ele pensava que seria por toda a vida dele. Ele achou que a sua enfermidade e a sua deficiência era um estado permanente em sua vida. Até que, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, exercido então ali pelos seus discípulos, ele sai de um estado que seria permanente e passa a ter um estado transitório em sua vida. Ele foi aleijado durante 40 anos, mas agora ele seria um homem são. E ele responde a esse olhar penetrante dos discípulos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ainda que nós não tenhamos isso aqui tão explícito nesse versículo, mas depois no versículo 16 adiante, nós vamos verificar que Pedro, ao pregar para aquelas pessoas ali, ele vai dizer que essa foi uma resposta de fé daquele homem. Aquele homem não foi curado simplesmente porque os discípulos curaram em nome de Jesus. Mas ele respondeu com fé aquele apelo. E nós vamos ver que pela fé no nome de Jesus, o nome Jesus Cristo curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Então Pedro diz: não tenho prata nem ouro. Ou seja, os meus pertences, nos meus pertences, eu não tenho dinheiro. Pedro não era um homem rico. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Se calhar, meus amados irmãos, muitas vezes nós não temos o que o outro quer. Mas nós temos o que ele precisa. E o que ele precisa é de Jesus Cristo. Muitas vezes nós olhamos para a necessidade do nosso próximo e nós podemos até não oferecer o que ele quer, mas nunca nós nos esqueçamos que nós temos o que ele precisa. Nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus, nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos a alegria da nossa salvação. E isso é o que todos precisam, qualquer que seja a dificuldade. Ele não podia, ele recebeu o que aqueles discípulos tinham. Porque Pedro vai dizer: em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E hoje nós cantamos a respeito do nome de Jesus. A Laís falou assim: mãe, hoje eu sei que vai cantar essa música e eu gosto tanto. Porque realmente é uma música que descreve muito bem o poder que há no nome de Jesus. E quando Pedro fala em nome de Jesus, o Nazareno, ele está dizendo assim: não é pelo meu nome, não é porque eu quero, mas é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E o que quer esse nome? Por que esse nome? Porque esse nome revela, tem a plena revelação de quem é Jesus. Jesus vai fazer referência ao quê? À humanidade de Cristo. É isso que nós temos no entendimento. Vai fazer referência no momento em que do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Isso é Jesus. E quando fala Cristo, nós temos no nome Cristo a identificação realmente da divindade de Deus. Ele é o Messias, ele é o Filho exaltado. E aqui Pedro ainda acrescenta Nazareno como até referência à identificação que Pilatos coloca ali, em cima da cruz. O que eu quero dizer, irmão, é que o nome de Jesus Cristo é o nome que tem todo o poder. É um nome realmente inigualável, incomparável. É o nome de Jesus. É por isso que nós falamos: há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, porque realmente é carregado de poder. E já para encerrar, Lucas vai dizer que depois que Pedro então disse essas palavras, ele estende a mão àquele homem, e estendendo a sua mão, fixa-lhe os seus pés, até que os pés dele fossem firmados. É assim que nós fazemos, pelo menos quando estamos a ensinar os nossos filhos a andar, os sobrinhos ou netos. Ninguém coloca de pé e sai, anda. Não, nós primeiro ensinamos que eles tenham e encontrem o equilíbrio. Então, Pedro estendeu a mão até que aquele coxo, então, que era coxo, ficasse em pé e tivesse os seus pés firmados. Sabe o que eu vejo de interessante nisso? Porque ele reproduziu algo que ele viu. Pedro já tinha visto algo semelhante. Quando Jesus curou a sua sogra de uma febre. A palavra do Senhor, registrada em Marcos, vai dizer que ele estendeu a mão para a sogra de Pedro e a levantou, e depois ela foi servi-los. Pedro só reproduziu o que ele viveu com Cristo. Amados, nós só temos condições de servir o nosso irmão, de servir o nosso próximo, porque nós vivenciamos isso antes com Cristo. Eu só posso amar porque fui amada. Eu só posso ajudar porque eu sou ajudada. Eu só posso consolar o outro porque eu sou consolada. Nós reproduzimos aquilo que nós temos vivenciado com Cristo. E isso e ele sai, ele salta e corre. E é o cumprimento que o profeta Isaías já tinha falado. A referência chegada à era messiânica, que ele vai dizer: então se abrirão os olhos dos cegos, desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará de alegria. E eu quero concluir nessa tarde com algumas reflexões, meus amados. O que tem nos paralisado? O que nos tem feito acreditar que não podemos esperar mais nada além de esmolas? O que nos tem feito muitas vezes estarmos apenas à porta do templo? Estamos a iniciar um novo ano, pela graça de Deus.
E que essa palavra profética dada àquele aleijado, que há 40 anos nunca tinha andado, ecoe em nossas vidas hoje. Que em nome de Jesus Cristo, levantemos, nos ergamos, saltemos, corramos, que sejamos dispostos a viver com alegria e tudo que o Senhor reservou para cada um de nós, individualmente, como família e como igreja do Senhor. Meus irmãos, eu vos confesso que se eu não cresce no poder que há no nome de Jesus, eu não estaria hoje aqui. Mas é porque eu creio no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui hoje com a amada igreja. E pode ser, amado, olha, amado irmão, qualquer que seja a angústia ou a preocupação que assole hoje a tua mente, o teu coração, a tua alma, há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, que se fez carne, habitou, curou, libertou, salvou, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia. Há poder neste nome, há poder neste sangue. É por isso que nós podemos confiar e acreditar que 2022 é sim um ano de libertação, é um ano de salvação, será um ano de cura, será um ano de milagre, será um ano de renovo, será um ano que o Senhor vai acrescentar as nossas vidas, vai acrescentar a nossa igreja. É um ano que o Senhor tem portas abertas para a nossa família, é um ano de recomeço, e nós vamos fazer tudo isso pelo poder que há no nome dele, porque ele nos garante vitória, é ele que nos garante capacidade, é ele que renova as nossas forças, é ele que enche o nosso coração de vigor. E se nós estamos aqui, meus amados, nós não estamos em vão. Há um Deus que nos chamou, há um Deus que nos confiou a palavra dele, há um Deus que dividiu o evangelho das boas novas conosco, há um Deus que mudou o nosso estado, que seria permanente, de condenação, de dor, de aflição eterna, para um estado de salvo, limpo, vivo, e que vai gozar algo que é eterno, mas que não é o sofrimento, é a vida. Ele compartilhou isso conosco, para que a gente entre dentro dos nossos lares, para que a gente esteja enquanto igreja, a estender a mão para aquele que precisa, a olhar atentamente para aqueles que carecem, para oferecer além do que é natural nós fazermos, mas é nós ousarmos com aquilo que o Senhor entregou às nossas vidas e podemos realmente dizer, amada igreja, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, agradecemos a tua sublime palavra, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, porque às vezes com tanta pouca força o Senhor realmente nos carrega, porque há condições, oh Deus, que só carregado aquele coxo não poderia estar ali naquele lugar se ele não tivesse sido transportado. E quantas vezes nós chegamos a determinados lugares, Pai, e situações porque nós tivemos a tua mão a nos carregar, a nos levar, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada pelo teu auxílio, obrigada pelo teu socorro, Pai. Obrigada
Nós não podemos, Pai, mas nós servimos a um Deus que pode. E é por isso que nós oramos. Não é porque eu posso, mas é porque o Senhor pode. Não é porque, ó Deus, eu consigo, mas o Senhor consegue, Pai, porque a Ti, ó Deus, o Senhor é o poder, Pai. O Senhor tem todo o poder. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Ajude cada irmão aqui. Ajude, ó Deus, a nossa igreja, Senhor, realmente transparecer a confiança que nós temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.